É uma reflexão sem pé nem cabeça, ou seja, ela não tem início nem fim, porque ela é sempre o meio, né? Ó, bateria aqui querendo acabar. Não vai repetir aquele erro, não. Olá, meu Brasil! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindos, em geral, de volta ao meu ateliê. Por quê? Machuquei a patinha. Não vamos podendo estar fazendo, estar pintando hoje. Então a gente vai só de papo furado mesmo, porque essa semana inteira eu fiquei com essa dor horrorosa nesse braço que eu não sei como que eu adquiri. Eu acho que eu adquiri brincando com a minha cachorra, que é uma filhote que ainda não tem muita noção das coisas. E aí, como eu também sou uma mãe de pet que também não tem noção das coisas, junta duas criaturas sem noção e dá o quê? Lesão numa pessoa que é destra. Quer dizer, fica complicado, porque eu não consigo parar a mão totalmente para poder descansar, porque tem que trabalhar com o computador, essas coisas todas, e então acaba que nunca melhora. Tentando cuidar. Então não consegui terminar de pintar o pátio para vocês, mas isso vai acontecer e eu vou trazer aqui pro canal. Então, enquanto isso, eu queria conversar com vocês a respeito de algumas coisas que aconteceram essa semana que me trouxeram reflexões sobre o perfeccionismo. E aí eu pensei, por que não conversar sobre isso uma vez que estamos aqui para conversar sobre processos criativos, não é mesmo? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Já falei com vocês aqui no canal que tem essa questão, né? Essa coisinha do perfeccionismo, de tentar lidar com as coisas e tentar ser menos exigente, sobretudo comigo mesma, porque com os outros eu sou bem mais condescendente. Então, eventualmente, eu não faço coisas pelo simples medo de que a coisa não aconteça do jeito que a minha mente imagina. Minha mente é muito imaginativa, minha mente pensa nas coisas de um jeito muito realista. E aí, o que que acontece? A bateria aqui querendo acabar, ó. Ó, bateria aqui querendo acabar. Não vai repetir aquele erro, não. Eu vou parar o vídeo agora e vou trocar a bateria antes que eu perca o vídeo de novo. Igual no segundo vídeo desse canal. Ah, eu tô começando agora. Então você pode o quê? Você pode se inscrever nesse canal para que você receba os vídeos semanalmente todos os sábados às 10h30 da manhã. Mas antes, deixa eu trocar a bateria dessa câmera para não, né? A gente não ter perigo de perder esse vídeo. E pronto. Consegui. Ai, doeu meu ouvido. Mais uma vez, estamos trabalhando com luz natural rebatida. Então, assim, quer dizer, o rebatedor é novo. Olha lá o rebatedorzão. Que é pra luz do sol bater aqui e bater na minha cara. Não sei se vou gostar disso. Mas a gente tá experimentando, entendeu? É processo criativo tudo ao mesmo tempo. Então, o que que acontece? Eu quero falar do Pollock. O Pollock é um dos meus artistas favoritos e é um dos artistas que mais me inspira porque ele trabalha duas coisas que eu gosto muito. Trabalhava, né? Que falecido. Duas coisas que eu gosto muito, que é a performance física para trazer um resultado estético. Que, não sei se vocês se lembram, que eu falei que eu formei artes cênicas, né? Artes cênicas na Universidade de Brasília, uma coisa muito contemporânea, muito teatro contemporâneo. A coisa da performance veio muito forte, embora a performance tenha nascido nas artes plásticas. Vocês gostam de saber de história da arte, essas coisas? Comenta aqui se você gosta de saber de história das artes, essas coisas, que eu posso fazer conteúdo sobre história da arte. Eu gosto muito também. E a gente pode fazer essa tradução, né, desse conteúdo bem técnico para vocês. Mas o que que rola? A performance, ela é um tipo de linguagem que trabalha muito essa relação entre o corpo, o tempo, o espaço e o resultado. Não é um conceito técnico, tá? É muito o que eu vejo em relação à performance, como eu me sinto, tanto quando eu performo como vendo os outros performarem. Quando eu performava, né, Brasil? Que agora existe só performance social. Pollock tinha um trabalho cuja técnica era gestual, ou seja, o resultado estético do que a gente vê no quadro do Pollock, ele tá ali por causa de uma performance que ele fez. Não uma performance para o público assistir, nem nada disso, mas que tivesse a ver com o gesto e o movimento que ele estava fazendo enquanto ele jogava tinta. Naquela época, isso foi uma coisa muito marcante, porque a virtuose dos pintores, ela não era vista dessa maneira, né? Da tinta sendo colocada ali para expressar emoções a partir de uma relação da textura da tinta, da cor e da quantidade daquelas cores numa determinada tela. Eu estou olhando dentro da minha cabeça um quadro do Pollock enquanto eu falo isso. O que que acontece?
Tá aqui o quadro para vocês. É esse quadro aqui que eu tô olhando na minha mente enquanto eu falo isso. Naquela época isso era uma coisa muito inovadora, coisa que hoje em dia a gente sabe que não é mais, né? Hoje em dia a performance, ela tá muito no nosso cotidiano, inclusive tem muita gente aí que cria conteúdo pro TikTok jurando que tá inventando a roda, enquanto nós artistas, sobretudo artistas plásticos da performance e artistas cênicos do teatro contemporâneo, já fazemos isso há muito tempo, desde a década de 50 do século passado, sei lá. Então o que que rola? Eu tenho uma identificação muito grande com essa estética. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Então, o meu cérebro dá um nó quando eu tô trabalhando essas linguagens novas que eu tô aprendendo na aula de pintura. E essa semana eu fiz uma pintura que me gerou muita frustração, porque foi a primeira pintura em tela que eu fiz e eu sei que quando eu penso racionalmente a respeito do que eu senti quando eu terminei essa pintura, eu acho bastante infantil a minha reação. E eu acho muito ruim que eu tenha ficado tão frustrada. Porque não é um exercício totalmente ruim, não é mesmo? Mas o resultado, ele tá aquém do que a minha mente foi capaz de ver. E essa é a relação com o perfeccionismo que eu quero trazer para vocês, para a gente conversar hoje nesse processo criativo. Porque, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que me identifico profundamente com uma estética surrealista, surrealista não, também surrealismo também, mas com uma estética abstrata, como a do Pollock, que é um dos meus artistas preferidos, eu sou uma pessoa que me identifico muito mais com algo que está entre o Pollock e o... Gente, ali ó, cadê ele? Gente, eu esqueci o nome do Van Gogh. Eu sou uma pessoa que tenho muito mais... Agora tem outro brilho aqui, né? Vambora, deixa eu brilhar. Me identifico esteticamente muito forte com uma coisa que tá entre um Van Gogh e um Pollock, mas ao mesmo tempo sou perfeccionista, quer dizer, não faz o menor sentido. Na minha cabeça isso não faz o menor sentido. Eu preciso terminar esse vídeo antes que o sol vá embora. A luz está se esvaindo. Mas vambora, que eu não vou botar a luz artificial aqui não. Vamos aqui mesmo. O pôr do sol tá bem ali, ó. E aí, ó, tá batendo umas luzes estranhas aqui. Então, pra mim, é muito difícil lidar com esse paradoxo mesmo da minha cabeça, que é, porra, eu me amarro muito em coisas muito performativas e expressivas enquanto resultado estético. E aí, ao mesmo tempo, quando eu vou fazer as coisas, o meu grau de exigência, ele é tão desumano comigo mesma, que faz com que eu fique frustrada porque a perspectiva dessa imagem não está correspondendo ao que supostamente deveria ser. Acho que aí vem o olhar da fotógrafa, né? Que na foto as imagens são muito mais realistas, então minha mente buga, assim, e eu tô trabalhando isso para conseguir lidar com essa expectativa que a minha mente cria sobre aquilo que eu sou capaz de criar, de fazer, de pintar, e aquilo que eu sou capaz de fotografar. Porque, obviamente, eu fotografo há mais de 20 anos e tenho uma experiência na fotografia muito mais robusta e amadurecida do que a minha experiência como pintora, né? Fazer composições, para mim, é uma coisa muito natural. O meu cérebro, ele vai compondo cenas de um jeito muito natural. Agora, na pintura, não depende só da composição, né? Enquanto, como fotógrafa, existem uma série de elementos técnicos que eu organizo e faço a coisa acontecer, e aí clico. Não depende da minha habilidade motora para fazer. Será que eu consigo explicar? E essa é a habilidade que eu estou desenvolvendo mais para que os meus desenhos possam ficar mais realistas sempre que, na composição, o realismo precisar aparecer. Então, eu estou vivendo esse momento agora de contradição e de novas experiências para tentar lidar com essa luz que vai embora. Ai, que ódio! É uma tentativa de lidar com essas questões que são totalmente emocionais e pessoais, mas que também tem um impacto no resultado do meu trabalho, porque tem a ver também com como o meu humor vai ficando à medida em que eu vou fazendo o trabalho, né? Então, pensando em humor e pensando que hoje a gente não tem um projeto para fazer juntos e juntos em geral, eu quis trazer um pouco essa reflexão sobre o Pollock, porque ele foi um dos principais artistas que me inspirou a fazer esse painel da sala da minha casa, que é um painel que foi a primeira pintura que eu fiz nessa casa aqui, quando eu me mudei para cá,
que era uma pintura extremamente expressionista, no sentido de que, não técnico do conceito de expressionismo, mas no sentido de que ela expressava. Então, certamente essa palavra expressionismo não está correta. Expressiva. Ela é uma pintura extremamente expressiva do que eu estava sentindo no dia que eu pintei. O dia que eu pintei essa pintura, eu estava esperando uma pessoa chegar na minha casa porque a gente ia terminar um relacionamento. Eu acho muito curioso agora que, né, que eu já tô ótima, pensar nisso, assim. É muito louco como, para quem é artista e que precisa se expressar a partir de linguagens estéticas, se relaciona com as emoções. Então, foi muito curioso o que aconteceu nesse dia. Quando eu olho agora distanciadamente e pensando na performance do que aconteceu no dia dessa pintura, eu acho muito legal, assim, de ver como que isso tudo se deu. Essas tintas que eu usei para pintar esse painel eram as mesmas tintas vencidas que depois eu taquei na parede para fazer o painel do arco-íris lá fora. Então tem tudo a ver aqui com a coisa de reutilizar materiais também. E aí o que acontece? Mas eu comecei essa pintura pela parte preta. E aí você pode pensar em toda a representatividade do que as cores são, do que o significado das cores representam a respeito das nossas emoções, né? E a forma como eu botei a tinta na parede é um pouco relacionada intencionalmente com a técnica que o Pollock usava, com uma diferença bastante importante de que ele usava a tela deitada no chão, né, a tela na horizontal, e ele gerava movimentos com o pincel horizontais. Então, obviamente, o resultado que a gravidade gera a partir dessa relação com o pincel e com a tinta é muito diferente do que uma parede reta, reta não, porque a tela também ficava reta no caso dele, mas uma parede vertical, em que a tinta está sendo colocada de cima para baixo. Então, obviamente, a gente cria essa relação que se assemelha muito a lágrimas, né? E não importa muito a minha intenção, porque uma vez que você faz alguma coisa e você mostra isso para as pessoas, o que importa é o que está lá e o que as pessoas sentem. Eu não ligo muito para a intenção do artista quando ele faz alguma obra. Eu acho que a intenção e as emoções, elas são muito importantes para conduzir a performance e a geração daquela obra, né? Mas não necessariamente isso é relevante para a pessoa que está assistindo aquela obra, seja ela cênica ou contemplando uma pintura e fruindo uma arte visual. Eu acho que tem muito mais relação com o que cada um sente mesmo com aquilo, né? Eu não sei porquê, mas essa pintura ela me remete muito a uma floresta. Eu vejo uma floresta nessa pintura. E ela absolutamente tem qualquer representação figurativa de árvores, não é mesmo? Depois que eu fiz toda a parte preta da pintura, porque na minha cabeça ela ia ser só preta, eu dormi nesse papelão aí no chão, agarrada com as minhas cachorras. Porque eu chorei tanto que... Sabe quando você chora tanto e aí você fica exausta e aí você tem que dormir porque você desregulou completamente? Não sei se isso acontece assim pra todo mundo, mas pra mim acontece bastante. Eu dormi, eu não sei exatamente quanto tempo eu dormi, mas quando eu acordei e eu olhei para a parede, eu achei pesado demais. E aí eu falei, não é esse o impacto que eu quero. Porque aí, olha que interessante, a artista começou a editar o trabalho da pessoa física. Então as emoções de Alice de Holanda, que conduziram o início da construção desse trabalho, eu comecei a conseguir ficar mais racional, mais fria. Para conseguir olhar para aquele resultado que eu já tinha minimamente e conseguir começar a agir como artista fazendo uma obra e não simplesmente como uma pessoa emocionada que estava precisando botar para fora alguma emoção porque estava muito intensa. Enquanto artista, eu acredito muito nessa relação entre as emoções e os sentimentos da pessoa, o artista que está fazendo o trabalho ali naquele momento e o resultado que ela gera. Mas, enquanto artista, eu tento me organizar para que eu não crie apenas quando eu estou tomada por emoções muito intensas. Porque senão a gente fica atrelando a produção artística a um processo terapêutico que é muito individual, muito pessoal e muito incerto, muito inconstante. Inclusive, o meu intuito com esse canal é exatamente conseguir trazer essa prática do processo criativo para o meu cotidiano de tal forma que
criar vídeos para vocês sejam uma desculpa muito saudável para eu continuar nesse processo de uma forma sistemática e não só quando sou arrebatada por essas emoções intensas, que são muito características de mim enquanto pessoa, mas que eu observo como algo comum nos artistas de um modo geral. Não é algo exclusivo de Alice de Holanda, não é mesmo? Vídeo que Van Gogh produzia, não é mesmo? Que a gente vê ali muita emotividade também. Mas tem essa fala, né, que o poema ele é 90% trabalho e 10% inspiração, né? É alguma coisa assim a frase. Eu acredito muito nisso. Eu acho que os artistas que ficam só esperando essa grande inspiração para produzir podem ter uma produção muito imatura e muito fraca, porque a técnica ela também precisa estar presente na arte de alguma forma para que você consiga ir amadurecendo as temáticas e amadurecendo até a própria estética mesmo do seu trabalho, né? Eu acho que de modo geral pessoas que se identificam como artistas e começam a trabalhar a arte na sua vida enquanto um fazer profissional, que não seja só um hobby para passar o tempo, uma arte terapia, alguma coisa nesse sentido, não vai expressar apenas emoções muito intensas que são arrebatadoras e que fazem com que, se você não expressar aquilo numa obra de arte, você passe mal, né? Você fique doente, que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu desenvolvi depressão por parar de produzir, né? Então é isso que a gente quer evitar enquanto artista. Acho que talvez essa seja uma diferença importante entre artistas amadores e artistas profissionais. Artistas profissionais não necessariamente têm um reconhecimento público proporcional ao esforço e ao trabalho que eles fazem, mas tem um trabalho consistente que produz consistentemente linguagens e abordagens que fazem com que os resultados estéticos amadureçam ao longo do tempo, independente do reconhecimento público disso. Também acredito, não excluindo o que eu acabei de dizer, que a arte ela é feita para ser comunicada, né? Não acredito muito numa arte que é feita para ficar dentro de casa. No século passado teve um camarada do teatro que se chamava Grotowski, que ele traz muito uma nova percepção da linguagem do trabalho do ator. O desenvolvimento técnico dele foi chegando a tal ponto em que ele começou a fazer performances teatrais que eram sem público. Era apenas o grupo ali vivenciando aquela experiência performativa ali da construção de um processo criativo que nunca apresentava, nunca tinha um resultado para apresentar. Quem sou eu para dizer o que Grotowski deveria ou não deveria ter feito no teatro laboratório dele? Mas eu me questiono um pouco, sabe, sobre esse resultado estético. Eu acho que, de modo geral, a arte ela se completa muito com a visão que o público tem daquilo, né? Seja uma visão que não tem a ver só com gostar ou não gostar, tá? Acho que é uma visão que tem a ver com os significados que aquela obra vai adquirindo à medida em que a pessoa vai se colocando também dentro daquele processo criativo como observador. Então, a interferência que aquela pessoa que observa produz na obra que, nas artes visuais, está ali exposta para que ela veja, ou nas artes cênicas, está sendo feita, está sendo apresentada enquanto a pessoa está ali presente também, né? Acho que hoje em dia a comédia em pé, né? Como é que chama? Eu falei comédia em pé porque não me veio o nome stand-up comedy. O stand-up ele tem muito isso, né? De você ver claramente ali a performance se modificando a partir da interação com o público de um jeito muito direto e expressivo, né? Então acho que fica fácil da gente pensar nessa modificação da obra de arte com a presença do público quando a gente pensa no stand-up. O que ficou um pouco mais difícil talvez em algumas outras linguagens, mas não deixa de existir. Então, à medida que eu olho para uma obra de arte e eu tenho sentimentos e eu tenho impressões a respeito daquela obra de arte, eu modifico aquela obra de arte, né? O significado dela muda para mim, para você, para quem quer que esteja observando aquilo. Então, hoje em dia, quando eu olho para esse painel na minha parede, que é um painel que eu gosto muito esteticamente do resultado dele, apesar de tecnicamente ele ter uma aplicação técnica muito simples, muito intuitiva e com pouca acuidade técnica, na verdade. É uma composição que eu gosto, ela é uma composição expressiva, ela é uma composição que eu acho que me representa muito, apesar de que naquele momento ela tenha sido algo tão específico, né, do sentimento que eu estava tendo naquele dia em que eu pintei esse painel. É um painel que eu gosto, assim. Vai demorar um pouco para eu ter vontade de tirar ele da parede. O que também é uma relação interessante, né, de fazer painéis. Vocês viram semana passada eu pintando a música da Cássia Eller, O Segundo Sol, no pátio da minha casa.
E quando eu apaguei o primeiro painel que eu fiz, eu precisei fazer um pouco sem pensar, sabe? Porque a gente acaba se apegando um pouco, né? Aquilo que a gente produz. Mas tinha que apagar, tava feio já. E isso é legal também de fazer pinturas em paredes, sobretudo em paredes externas que vão ter intervenção do tempo e vão chegar um momento em que elas vão ficar muito mais feias do que se elas não existissem. E, bom, enfim, eu costumo não gostar de coisas feias, então, assim, pra mim não fazia mais sentido, tinha que apagar mesmo. É uma relação legal. Acho que a galera do grafite tem essa relação muito intensa, né? Com esse desapego de colocar ali na intempérie e sujeito também à intervenção de outras pessoas, de outros artistas ou até de transeuntes mesmo, e como é que a obra vai se modificando com o tempo, né? Acho legal, acho gostoso, acho difícil, é um desapego difícil, mas que é muito mais fácil para mim do que o desapego do perfeccionismo, que estou aí trabalhando isso em terapia intensamente. Então, esse é o exercício do vídeo de hoje, inclusive, falar dessa dificuldade exatamente porque é uma dificuldade. Não estou falando daquele perfeccionismo idiota das pessoas que falam isso em entrevistas de emprego só para dizer que não tenho defeitos, o meu defeito é ser perfeccionista. Querida, se você é de fato perfeccionista, se você é entrevistador numa entrevista de emprego e a pessoa fala que o defeito dela é ser perfeccionista, não contrate essa pessoa, porque se for verdade, isso vai te dar muita dor de cabeça. Latido, vocês já sabem. O sol voltou, virei fantasminha. Ai, não vou levantar daqui não, tô com preguiça. Vamos de contraluz. Tá tendo uma reunião na sala aqui do lado. E eu tô um pouco constrangida de estar filmando enquanto desconhecidos estão na minha casa. Mas tudo bem, isso é só um parênteses. Enfim, Brasil, era essa reflexãozinha que eu tinha pra gente conversar hoje. É uma reflexão sem pé nem cabeça, ou seja, ela não tem início nem fim, porque ela é sempre o meio, né? Ela é sempre o meio. O objetivo não é chegar a conclusão alguma, é apenas que a gente converse. Você é uma pessoa perfeccionista? Escreve aqui nos comentários se você se sentir confortável, obviamente, pra gente seguir conversando aqui coletivamente a respeito dessas coisas que às vezes bloqueiam a gente e fazem com que o nosso processo criativo seja muito mais pesado do que ele precisaria ser, né? Eu acho que poderia ser bem mais leve. Eu tô lutando por isso. E espero em breve desapegar mais, sabe? Eu tenho total consciência, racionalmente falando, de que eu vou criar peças artísticas, eu vou pintar telas, eu vou fazer fotografias que tecnicamente são boas e artisticamente têm uma qualidade ruim, artisticamente têm uma qualidade boa e tecnicamente são ruins, e às vezes vão ter uma técnica muito boa e uma qualidade artística muito boa, e isso vai fazer com que nasça uma obra de arte, né? Assim, realmente. Eu acho que toda artista está sujeita a isso, né? A vivenciar essa experiência que não é linear, que não é contínua e que não corresponde à própria expectativa. Que no meu caso é bem alta, né, bem? É uma expectativa assim, meu Deus do céu. Muito além do que precisaria ser, né? Poderia ser bem mais leve. Mas enfim, a gente vai trabalhando esse perfeccionismo aí. Como é que você lida com essas questões? Você vive processos criativos assim? Eu quero saber para a gente poder conversar essa conversinha aqui embaixo. Esse é o objetivo desse canal. Conseguir produzir semanalmente, criar vídeos de processos criativos para vocês, não só para que vocês se entretenham aí enquanto lavam uma louça e fazem uma faxina ou pintam um quadro de vocês, mas também para que, com esse compromisso público, eu consiga manter a consistência, né, de criação. Então, esse é o objetivo desse canal, que está começando agora. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, você pode o quê? Fazer um comentário, que é para o algoritmo entender que o conteúdo é legal e distribuir para mais pessoas e o conteúdo chegar a mais pessoas que vão se inscrever também e vão curtir, vão comentar e o canal crescer. Ah, mais pessoas querem saber do meu trabalho. E eventualmente eu fazer o quê? Vender, gente. Vender. Uma pintura, um desenho, um exercício, entendeu? Lá na Colab 55 que você pode clicar no link da bio para ver e escolher algo que você queira levar aí para sua casa. Tá bom? Inclusive, aproveito o ensejo que eu tô falando da loja para dizer que esse tipo de formato de hub, como o da Colab 55, o valor que vocês pagam pela obra, ele é o valor final. O que eu recebo, às vezes não chega nem a 10% desse valor que vocês pagam, tá? Só para que vocês saibam que eu, enquanto artista, e todos os outros artistas que trabalham nesse tipo de hub, a gente recebe uma porcentagem pela criação da imagem.
Porque o envio do produto, a qualidade do produto e tudo mais é responsabilidade da loja. Então eu, enquanto artista, tô ali só criando imagens para que a loja tenha o que vender, né? Só para que vocês saibam que eu não tô enriquecendo com esses produtos. É só um exercício mesmo de colocar pro mundo e receber dinheiro por isso. Num exercício extremamente terapêutico de ter coragem. Olha, só de falar meu olho enche d'água. Olha que ela controlou a emoção. É o exercício terapêutico de colocar no mundo para que vocês possam ver o que eu faço. E se vocês gostarem, vocês possam levar para casa de vocês também. Então, esse é o exercício. E esse era o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou também, bota um dislike aí, que pra mim qualquer interação é boa, pra que o algoritmo entregue pra mais pessoas, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve no canal e até o sábado que vem, às 10h30 da manhã, pra gente lavar uma louça juntos.